Olá, hoje eu quero falar sobre a real restauração de Israel e quero responder uma pergunta à luz da Bíblia. Será que realmente vai haver uma reconstrução ou uma construção do terceiro templo em Jerusalém? Vamos deixar que a Bíblia nos responda. Em primeiro lugar, eu já gravei um vídeo mencionando, não é, que a verdadeira restauração ocorrerá não do Israel como nação, mas do Israel espiritual. Você pode ver aqui na descrição do vídeo um vídeo em que eu gravei a respeito do sionismo, a respeito daquela posição de Trump acerca do estabelecimento de Jerusalém como a capital de Israel. Mas eu quero me deter um pouquinho mais nesse assunto para lhe mostrar uma coisa importante. As profecias concernentes a Israel eram condicionais. O que é uma profecia condicional? A profecia condicional é aquela em que há uma condição para o seu cumprimento. Já as incondicionais não têm condição alguma para o seu cumprimento. Por exemplo, a volta de Jesus. Ela é uma profecia incondicional. Ela vai ocorrer, queiramos ou não. Já, por exemplo, a restauração de Israel como nação, ela era condicional. E era condicionada a quê? A obediência do povo no pacto com Deus. Como eles não foram obedientes, então não há um porquê de Deus cumprir a restauração do Israel como nação. É por isso que agora Deus vai restaurar, não Israel como nação. Israel não será mais o único povo de Deus para evangelizar o mundo. Agora ele vai cumprir as promessas concernentes ao Israel literal, ao Israel espiritual, que é a igreja. É por isso que Paulo chama, os Gálatas e outros irmãos em Gálatas 6,16 de o Israel de Deus. Todas as profecias concernentes ao Israel como nação são aplicadas a Israel como igreja, ao povo de Deus de todas as eras. Quer uma prova disso? Há um texto usado por muitos irmãos que creem na restauração literal de Israel, que é Amós capítulo 9, dos versos 11 a 15. Só que, na verdade, quando vemos a forma como os autores do Novo Testamento interpretaram esse texto, percebemos que não fala aqui de uma restauração de um Israel literal, fala da restauração de um Israel espiritual. Até mesmo os tradutores, não é, desta versão bíblica que eu tenho aqui, não é, da versão, na verdade não da versão em si, mas da Bíblia de estudo, perguntas e respostas, não é, eles até intitulam aqui Amós 9, 11 a 15 da seguinte forma: restauração do Israel espiritual, porque é o correto. Quando você lê aqui, que Deus vai levantar o tabernáculo caído de Davi, reparar suas brechas, levando-o das suas ruínas, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, segue. O autor do Novo Testamento, ele aplica isso aqui não à restauração de Israel como nação, mas ao Israel espiritual. Então é por isso que o subtítulo aqui dado, não é, pelos responsáveis e editores dessa Bíblia de estudo, Perguntas e Respostas, que é uma Bíblia de Norman Geisler e Thomas Owen, da editora Mundo Cristão, por isso que eles estão certos em intitular assim. Você quer ver como é que o autor inspirado interpreta esse texto? Vamos ler aqui um texto que é Atos 15, 13 a 17, para você ver que a restauração de Israel, na verdade, é a restauração do Israel espiritual, a igreja. Tá? Então nós não podemos crer numa restauração de um Israel literal e teocrático. Atos capítulo 15, verso 13 até o verso 17 diz assim, Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas como está escrito. Olha aqui ele citando Amós agora, Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando-o das ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos.
como que Tiago entendeu Amós 9. Amós 9, 11 a 15. Ele não aplicou a restauração de Israel literal, ele aplicou aos gentios, mostrando que Deus quer restaurar um povo, uma igreja e não uma nação específica. Então, meu irmão literalista, que crê na literalidade do cumprimento de todas as profecias a Israel, você está equivocado na sua interpretação. A Bíblia não ensina isso. Como diz Gálatas 3, 28 e 29, em Cristo não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, todos são em Cristo. E eu relembro a você de Hebreus 11, 10 e 16. Lá não é dito que Abraão aguardava a restauração de Israel, na verdade de Jerusalém. Ele aguardava a restauração da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém era o foco de Abraão, como diz o autor em Hebreus 11, 10 a 16. E a Nova Jerusalém celestial deve ser o seu e o meu foco também. Outra prova encontramos em Jeremias 31, 31 a 34. Não é? Quando fala do novo concerto que Deus vai firmar com a casa de Israel, em Hebreus 8, verso 10, o apóstolo Paulo aplica a quem? A igreja. Ele pega o mesmo texto de Jeremias 31, 31 a 34 e em Hebreus 8, 10 aplica a igreja, dizendo o seguinte: Israel agora é igreja. A igreja é a continuação de Israel. Então não existe essa questão, não é, de que Deus vai cumprir profecias literais com Israel, sendo que eles não foram fiéis ao pacto nas profecias condicionais, porque agora ele vai cumprir com o Israel espiritual. Então façam uma comparação entre Jeremias 31, 31 ou 33 e 34, até ali com Hebreus capítulo 8, verso 10. Tá bom? Vamos agora para essa questão do terceiro templo. Com essas informações e com a análise aqui de um texto, você vai perceber que esta ideia de que vai haver um terceiro templo em Jerusalém antes da volta de Cristo, na verdade, isso não é bíblico. Um dos textos usados a favor dessa teoria é Daniel 9:27. Eu vou ler para você e você vai perceber que não tem nada aqui em referência a um terceiro templo. Diz assim, ó: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Do que esse texto fala? Veja, esse texto faz parte da profecia das 70 semanas. A profecia das 70 semanas, quando utilizamos o princípio dia-ano para interpretar profecias, entendemos que a profecia das 70 semanas equivale a 490 anos. E ao longo de 490 anos, Deus profetizou acontecimentos referentes ao Messias, ao plano de salvação. Quando lemos Daniel 9:27 no seu contexto, percebemos que a ênfase aqui não é no anticristo, é no Messias. Né? É a morte do Messias num período, né, das 70 semanas que faria cessar o sacrifício. E depois disso ocorreria, não é, a abominação assoladora, que é o que? A destruição do templo em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, Daniel 9:27 não faz referência a um terceiro templo. É um templo que seria destruído 70 anos depois de Cristo, o templo em Jerusalém. Então, não tem nada aqui de menção a um terceiro templo. E, portanto, usar também 2 Tessalonicenses 2, 13 e 4, né, que fala lá do anticristo assentado no trono como se fosse o próprio Deus, ali também Paulo não tem em mente um terceiro templo. Ele tem em mente, sim, um anticristo que se manifesta com poder e autoridade como se fosse o próprio Deus. Não é o sentar-se literal num trono em Jerusalém, mas um poder político e religioso dominando o mundo e levando as pessoas a uma falsa adoração contra Deus. Você não vê em nenhum texto bíblico os autores inspirados falando da reconstrução de um terceiro templo ou aplicando as profecias acerca da restauração de Israel ao Israel literal. Se eles aplicam tudo à igreja, ao Israel espiritual, isto prova, meu irmão, minha irmã, que a sua compreensão a respeito de um terceiro templo, ela precisa ser mudada, ela não é bíblica, tá bom? Num próximo vídeo eu gravarei para você uma explicação mais detalhada sobre as 70 semanas,
para você entender melhor Daniel capítulo 9, verso 27. Mas aqui eu dou uma informação a mais, para mostrar para você que a última semana, né, a 70ª semana de Daniel, não pode ser separada das 69 semanas, como fazem os dispensacionalistas, não é? Basta você analisar a palavra que se encontra no verso 24. Quando fala 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, um dos significados dessa palavra determinadas, no hebraico é a palavra ratar, significa, entre outras coisas, cortadas. Então, se fala que as 70 semanas foram ratar, ou seja, cortadas, elas foram cortadas de uma parte maior. É como você cortar uma fatia de bolo de uma parte maior que é o bolo. Da onde que a profecia das 70 semanas foram cortadas? Da profecia de Daniel 8,14, que fala das 2.300 tardes e manhãs. E olha que interessante, como o anjo Gabriel fala com Daniel acerca da profecia das 2.300 tardes e manhãs e não dá explicação para ele do significado, o capítulo 9 é a continuação do capítulo 8, onde ele dá o significado das 2.300 tardes e manhãs. E ao apresentar as 70 semanas como sendo determinadas, ou seja, cortadas, ele está ligando a profecia das 70 semanas com as 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos. E isso mostra que a profecia dos 2.300 anos de Daniel 8,14 é uma profecia só com a profecia das 70 semanas, Daniel 9, 20 até o verso 27. Então é uma coisa só as 70 semanas com os 2.300 anos. Então você não pode separar a 70ª semana da 69ª semana de Daniel para poder dar base à teoria dispensacionalista. Não é correto fazer isso do ponto de vista teológico, bíblico, contextual, tá bom? Mas num outro vídeo eu gravarei mais detalhes sobre esse tema. Eu espero que você tenha gostado do estudo de hoje, espero que você compartilhe com as pessoas, inscreva-se no canal, vai ser uma bênção ter você como aluno, você como aluna. Fique na paz de Cristo e até um próximo encontro. Você quer estudar a Bíblia, aprender uma metodologia para interpretar o texto bíblico? Eu criei um seminário, o Seminário de Interpretação Bíblica, em que eu ensino o método da leitura atentiva. Você já ouviu falar sobre isso? Pois nessas 4 aulas eu dou dicas muito preciosas para você estudar a Bíblia, a fim de se aproximar ainda mais das verdades libertadoras de Cristo. Aproveite! Aqui neste canal esse seminário está disponível para você. Será para mim uma honra lhe ajudar no estudo da Bíblia. Para você aproveitar ao máximo este canal, eu lhe peço 3 coisas. Primeiro, se inscreva, né? Inscreva-se no canal para você ser notificado. E para você ser realmente notificado, você vai perceber que tem um sininho. Clique nesse sininho e sempre que nós publicarmos algo de diferente, que com certeza será muito relevante para você, você será notificado. E o terceiro pedido que eu faço, compartilhe com as pessoas. Talvez você não tenha tempo para mandar mensagens bíblicas para todas as pessoas que você gostaria. Por que não aproveitar as respostas prontas para você enviar para aquelas pessoas que você quer ver no céu e quer ensinar acerca das verdades bíblicas? Tá ok? Aguardo então a você. Vamos trabalhar juntos. Que Deus te abençoe.